negocios de Zara están dentro de esa rúa pedestre, como comienza de aquí, a direita aproximadamente serán 600 metros, mas está cheio de grifes de luxo aí nesta rua pedestre. Se os senhores olham aqui acima do Hotel da Inglaterra, podem ver as bandeiras dinamarquesas, mas como este hotel é um hotel privado, obviamente as bandeiras não podem ser oficiais, sino que são as bandeiras comerciais ou comuns. Estas aqui à direita tem a rua pedestre. De aqui, vamos a descer, assim os senhores podem tomar umas boas fotografias. Vamos a descer aqui, atenção senhora, aqui pode descer, mas olha na direita pelas bicicletas. Eita, cultura milenar, né? Que a gente não tem no nosso país, só tem 500 anos, né? Jackson. O sol quer sair. Bora, tá junto. Bora, vamos passar. Eu me apoiei com você. Frederico. É outro tipo de cavalo. Isso, Uhul! Alô, 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 alô! À direita ou à minha esquerda podem ver uma estátua equestre de um guerreiro aí ao fundo. Esse é Absalão. Nós vimos uma escultura de Absalão na frente da prefeitura com roupas de vespo. Aí lo temos com roupas de guerreiro porque nessa época a religião era imposto. Se ele não queria aceitar, a tinha que aceitar porque era imposto. E por isso temos ele aí olhando para em esta direção, porque é aqui onde ele construye a fortaleza de Absalão para defender a pequena vila de pescadores que existia aqui. Se construye a fortaleza de Absalão. Essa fortaleza de Absalão vem destruída pelas tropas da Liga Hanseática que lutavam contra os dinamarqueses pelo controle do Báltico. Se construye depois a fortaleza já de Copenhague. A fortaleza de Copenhague também construída pelas tropas da Liga Hanseática. Em 1520, quando começa a morar aqui o rei Cristiano II, é que começa a se chamar Christiansborg, o Castelo de Christian. Esse Castelo de Christian se queima em 1790, que é quando a família real muda a Malmborg. Se construye um segundo castelo que não foi utilizado como residência real, porque já expliquei que o rei que sucedeu a esse não gostou e foi utilizado como museu. E finalmente, em 1918, se construye este castelo, mas já não como residência real, sino como um castelo que sirve como sede dos três poderes. Aqui temos o Parlamento, que é unicameral, 179 membros, poder legislativo, o Tribunal Supremo de Justiça, poder judiciário, e finalmente os escritórios do primeiro-ministro. Portanto, também temos o poder executivo. E não só isso, sino que esse balcão tem muita importância na vida política de Dinamarca, porque aí é onde se proclama um novo monarca. Não se coroa, se proclama só. Proclama só, né? Sai, neste caso, no ano passado, a primeira ministra abdicou a rainha, viva o rei,
abdicó a rainha, vivo rei, abdicó a rainha, vivo rei, e já está. Já está proclamado um novo monarca de Dinamarca. Um monarca em Dinamarca não tem direito político, não pode falar de política em público e tampouco pode votar. Mas como não tem a possibilidade de votar, é a única pessoa em Dinamarca que não paga impostos. Sim. Assim que A família toda? ¿Qué? A família ou só ele? Mas ele não. Mas a família não recebe dinheiro. O que recebe ele e ele dá para o resto. Assim que não paga ninguém na realidade. E uma coisa interessante é que este é um monarca que entregou aos dinamarqueses a primeira Constituição. Esse é o rei que entrega aos dinamarqueses, o primeiro rei constitucional de Dinamarca. Este foi filho de aquele que construiu o Tigre. Quando o pai morre, os dinamarqueses, que já estamos falando meados do século XIX, já praticamente toda a Europa tinha monarquias constitucionais, vão a golpear as portas do palácio, pedem mais democracia, ele não estava interessado em política e entrega aos dinamarqueses a primeira Constituição, que não é obviamente o de hoje, foi modificado durante o tempo, e o que está escrito aí, esta é a única estátua que foi erigida por dinheiro donado pelo povo. Doado. Não através de impostos, sino doado pelo povo. E o que diz aí é Folkets kærlighed, min styrke, folkets quer dizer do povo, kærlighed, amor, e min styrke, minha força. O amor do povo é minha força, porque foi um monarca muito amado pelo dinamarquês. Enquanto essa igreja que falei brevemente, quando estávamos passando por aí, essa igreja nasce um edifício, uma fábrica de árvores. Mas no ano 1641, quando o monarca era Cristian IV, esse que vimos, o Rosenborg, morava aqui e soprava o vento do norte e traía a fumaça. Não gostou disso, quitou em uma igreja luterana e, se os senhores olham, não esta parede, a parede lateral, podem ver o orológio e uma letra P. Está bem acima. Dice, en realidad es RFP. Las otras son más oscuras, están más sucias. RFP reina, firma piedras. O rei reina con la piedad. Soa muy bonito, muy más. No, verdad. Porque para ser rey 60 años, obviamente, para durar como rey 60 años, obviamente, tenía que tener mano muy fuerte. Se caminham mais rápido, podemos entrar e vou mostrar uma coisa aí dentro, mas temos que caminhar, caminhar rápido. Mais perto. Mais perto. Senhores, detrás desta porta temos as ruínas da Fortaleza de Absalón, a primeira Fortaleza de Copenhague, primeiro Castelo de Christian, segundo, finalmente, terceiro. Así que este é o terceiro Castelo de Copenhague, a quinta construção feita neste lugar. Mas eu contei que quando Copenhague se transforma em capital de Dinamarca, Dinamarca formava parte da União de Kalmar, União de Suécia, Noruega e Dinamarca, e eles controlavam o Báltico, portanto recebiam o Nilo. Como se faz esta união? Estamos falando ano 1400. Dinamarca, Suécia e Noruega eram três países diferentes. Cada um tinha seu próprio rei. Dinamarca tinha um rei que se chamava Valdemar, teve um filho e várias filhas. As filhas não podiam heredar o trono do pai, solamente era o filho varão o que podiam. E as princesas eram utilizadas para fazer alianças políticas, sobretudo com outros países. Portanto, uma das filhas do rei Valdemar foi casada com, primeira coisa, foi prometida com 6 anos
ao rei de Noruega. Foi casada com 11 anos, uma menina ainda, mas como não estava desenvolvida como mulher, ficou em Copenhague. E com 15 anos foi enviada a Noruega, a Oslo, para já procriar e ter um filho que fosse o rei de Noruega. O rei de Noruega, casado com ela, era rei de Noruega e meio rei em Suécia. Compartilhava a coroa sueca com seu pai. Perfeito. Depois, uma coisa estranha para essa época é que o rei de Suécia e o rei de Noruega se percata, se rende conta que ela era muito inteligente. Portanto, começa a dar lugar logo a ela para começar a compreender como girava as histórias políticas a alto nível. Portanto, ela começa a compreender como era politicamente a vida. Mas o importante era ter um filho. Finalmente, ela teve um filho que seria futuro rei de Noruega e meio rei em Suécia. Pouco tempo depois do nascimento dele, morre o irmão de Margarita, esse que ia ser rei de Dinamarca. Ela gestiona isto muito bem e assegura que o dia que o pai dela morresse, o seu filho ia também ser rei de Dinamarca. Portanto, o filho dele ia ter 2 coroas e meia, Dinamarca, Noruega e metade de Suécia. Pouco tempo depois, morre o marido dela, o rei de Noruega e meio rei em Suécia. Portanto, este menino já era rei, mas não tinha, como era um menino, tinha uma regente, ela era a regente. Mas aí, a metade alemã da coroa sueca pensa que era muito fácil pegar a totalidade da coroa sueca e a coroa norueguesa, porque ela era uma menina jovem com um filho pequeno. E começa uma guerra. Finalmente, nesta guerra, vence Margarita e une os 3 países com o filho pequeno, ainda pequeno. E pouco tempo depois, morre o pai dela, ou seja, que o filho tinha 3 coroas, e morre ele, o filho. Então, a rainha, que não era rainha, sino que era a regente, é Margarita. E aí se forma a união de calma. Suécia, Noruega e Dinamarca, e isso lo podem ver aí assim. Podem ver à esquerda o carimbo da Noruega, à esquerda, à direita o carimbo de Suécia e abaixo, obviamente, isso de Dinamarca. Essa união de calma é a que dá a possibilidade à Dinamarca de transformar-se em um dos países mais importantes, porque controlava esse ingresso ao barco. E os barcos que passavam para aqui tinham que pagar o imposto para poder entrar ou sair com mercadorias. Se entravam ou saíam vazios, não tinham que pagar nada. E se fazia de uma maneira muito interessante, porque o capitão do navio declarava o que transportava. E de acordo com o que transportava, tinha que pagar. E o rei de Dinamarca tinha a possibilidade de comprar as mercadorias que estavam no navio pelo preço declarado pelo capitão. Não faltava um capitão que não declarava alguma coisa. Pero se subia ao navio um inspetor e encontrava uma coisa, a pagava pelo preço declarado. Muitas vezes o preço declarado era 0 porque não era declarado. Como não existe, é para mim. E isso lo vamos a ver amanhã em Kronborg, quando são muitas coisas que perteneciam a estes navios não declarados, ou que não declarado não existe, vamos para lá. Compreendido? Sim. E outra coisa interessante, estão sacando fotografias disto. Isto é uma história ainda interessante. Dinamarca era originariamente uma monarquia electiva. Quando falo de electiva, isso quer dizer que os nobres escolhiam o rei. Obviamente, geralmente, era um nobre que tinha mais terras, mais poder, era escolhido como rei. Perfeito. Estamos falando de monarquia electiva, depois vem a monarquia absolutista, finalmente a monarquia constitucional. Como se faz o passo da monarquia electiva à monarquia absolutista? Como é que o nobre perde o poder dentro de Dinamarca? 1659, Dinamarca e Suécia estavam em guerra pela união de calma, porque os dinamarqueses não davam o dinheiro aos suecos. Eu falei que aqui temos Suécia, aqui temos o mar, aqui temos a ilha de Zelândia, dentro de Zelândia, aqui Copenhague, mar, ilha de Fiona, Odense, mar é
¿Se lembran eso cuando comencé? Se congelan las aguas. Las tropas suecas, en vez de atacar Copenhague del este, a flota dinamarquesa era aquí, fechada, não podia sair, mas tinha ainda os canhões. O que fazem os suecos? Caminham ao sul, pela água, porque a água congelada. Al oeste, entran en Fiona, toman Odense y atacan Copenhague del oeste. Copenhague del oeste estaba totalmente indefensa porque nunca había sido atacado, siempre o ataque venía del este. Y prácticamente llegan hasta las puertas de las ciudades. Los nobres, que eran los parceiros del rey en esta historia, cuando ven que la historia se pone difícil, escapan. Y dejan al rey defendiendo las ciudades sozinho con el pueblo dinamarqués. Mas el problema que tenían los suecos también era que el ejército estaba formado por campesinos. Los campesinos querían voltar a Suecia para cosechar, porque si no, no iban a tener para comer. Por tanto, el rey dinamarqués ofrece a los suecos pagar una compensación económica por los daños recibidos y también entregar el sur de Suecia. Los suecos aceptan, se retiran y fica Suecia entera con Dinamarca y Noruega juntas. Y eso en 1659, lo que ven ahí acima. Mas 6 años después, él hace un auto golpe de Estado para hacer fora los nobles que no habían defendido la ciudad, con apoyo popular, porque el pueblo también estaba ficaba bravo con los nobles que no habían defendido, y transforma a monarquía electiva en una monarquía absolutista. Por eso pueden ver que esa coroa es fechada. A coroa fechada quiere decir que todo el poder está concentrado en esa cabeza. Eso dura hasta que ese señor, Federico VII, entrega a los dinamarqueses a la Constitución. De 1665 hasta 1849, monarquía absolutista. Después de 1849, monarquía electiva, o constitucional, constitucional. ¿Comprendieron todo? O que está escrito aí? Que fue defendido, esos son 250 años de defensa de la ciudad de Copenhague. Por eso 1659. Copenhague 7 que fue defendida pelo povo e pelo... Ese es el rey Federico III, F3, que fue filho de Cristian IV. Señores, voltamos ya y vamos a almorzar. Ele traz pra frente mesmo. Igual ao Braga. Tem moeda negativa. Uhul!